inferno, que o pecado era como um fogo encerrado dentro do pecador e, com a permissão de Deus, pronto a transformar-se em fornalha de fogo e enxofre, e que somente a vontade do Deus indignado os guardava da morte instantânea. Prosseguiu então, aplicando o texto ao auditório. Aí está o inferno com a boca aberta. Não existe coisa alguma sobre a qual vós vos possais firmar e segurar. Entre vós e o inferno existe apenas a atmosfera. Há atualmente nuvens negras da ira de Deus pairando sobre vossas cabeças, predizendo tempestades espantosas com grandes trovões. Se não existisse a vontade soberana de Deus, que é a única coisa para evitar o ímpeto do vento até agora, seríeis destruídos e vos tornaríeis como a palha da eira. O Deus que vos segura na mão sobre o abismo do inferno, mais ou menos como o homem segura uma aranha ou outro inseto nojento sobre o fogo durante um momento, para deixá-lo cair depois, está sendo provocado em extremo. Não há que admirar se alguns de vós com saúde e calmamente sentados aí nos bancos passarem para lá antes de amanhã. O resultado do sermão foi como se Deus arrancasse um véu dos olhos da multidão para contemplar a realidade e o horror da posição em que estavam. Nessa altura, o sermão foi interrompido pelos gemidos dos homens e os gritos das mulheres. Quase todos ficaram de pé ou caídos no chão. Foi como se um furacão soprasse e destruísse uma floresta. Durante a noite inteira, a cidade de Enfield ficou como uma fortaleza sitiada. Ouvia-se em quase todas as casas o clamor das almas que, até aquela hora, confiavam na sua própria justiça. Esperavam que, a qualquer momento, o Cristo descesse dos céus com os anjos e apóstolos ao lado, e que os túmulos entregassem os mortos que neles havia. Tais vitórias contra o reino das trevas foram ganhas de joelhos. Edwards não abandonara nem deixara de gozar os privilégios das orações, costume que vinha desde a meninice. Continuou a frequentar também os lugares solitários da floresta, onde podia ter comunhão com Deus. Como exemplo, citamos a sua experiência com a idade de 34 anos, quando entrou na floresta a cavalo. Lá, prostrado em terra, foi-lhe concedido ter uma visão tão preciosa da graça, amor e humilhação de Cristo como mediador, que passou 1 hora vencido por uma torrente de lágrimas e pranto. Como era de esperar, o maligno tentou anular a obra gloriosa do Espírito Santo no grande despertamento, atribuindo tudo ao fanatismo. Em sua defesa, Edwards escreveu: Deus, conforme as Escrituras, faz coisas extraordinárias. Há motivos para crer, pelas profecias da Bíblia, que sua obra mais maravilhosa seria feita nas últimas épocas do mundo. Nada se pode opor às manifestações físicas, como as lágrimas, gemidos, gritos, convulsões, falta de forças. De fato, é natural esperar, ao nos lembrarmos da relação entre o corpo e o espírito, que tais coisas aconteçam. Assim falam as Escrituras. Do carcereiro que caiu perante Paulo e Silas, angustiado e tremendo. Do salmista, que exclamou sob a convicção do pecado: envelheceram os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo. Salmos, capítulo 32, versículo 3. Dos discípulos que, na tempestade do lago, clamaram de medo. Da noiva do Cântico dos Cânticos, que ficou vencida pelo amor de Cristo até desfalecer. Certo é que na Nova Inglaterra começou, em 1740, um dos maiores avivamentos dos tempos modernos. É igualmente certo que este movimento se iniciou não com os sermões célebres de Edwards, mas com a firme convicção deste de que há uma obra direta que o Espírito Divino faz na alma humana. Note-se bem, não foram seus sermões monótonos, nem a eloquência extraordinária de alguns como George Whitefield, mas, sim, a obra do Espírito Santo no coração dos mortos espiritualmente, que, começando em Northampton, espalhou-se por toda a Nova Inglaterra e pelas colônias da América do Norte, chegando até a Escócia e a Inglaterra. No meio de uma época da maior decadência, a Igreja de Cristo, entre a população escassa da Nova Inglaterra, despertou e foram arrebatadas de 30 a 50 mil almas do inferno, durante um período de 2 a 3 anos. No meio das suas lutas, sem ninguém esperar,
A vida de Jonatas Edwards foi tirada da terra. Apareceu a varíola em Princeton e um hábil médico foi chamado da Filadélfia para inocular os estudantes. O nosso pregador e 2 de suas filhas foram também vacinados. Na febre que resultou, as forças de nosso herói diminuíram gradualmente até que, um mês depois, faleceu. Assim diz um de seus biógrafos. Em todo o mundo onde se falava o inglês, era considerado o maior erudito desde os dias do apóstolo Paulo ou de Agostinho. Para nós, a vida de Jonatas Edwards é uma das muitas provas de que Deus não quer que desprezemos as faculdades intelectuais que Ele nos concede, mas que as desenvolvamos, sob a direção do Espírito Santo, e que as entreguemos desinteressadamente para o seu uso.